noite! Seja bem-vindo! A mais um Papo de Casal. Papo de Casal, que Deus te abençoe, né, nessa madrugada. E se você estiver vendo isso no IGTV ou no YouTube, que Deus te abençoe da mesma forma, porque Ele abençoa. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal, siga No meu aqui, no dele. compartilha, faz o que você tiver que fazer para essa mensagem chegar a mais pessoas. Amém. Amém. Olha pra minha câmera pra sua. Eu estou olhando para a sua câmera e eu esqueço que tem aquela lá atrás também. É bom que a gente olha sempre pro mesmo lugar, não É, isso aí. Fazer o quê? Então, Eu já estou fazendo as pregações com a câmera do lado, assim, eu estou meio que... Criação de filhos, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que você acha que é tão difícil? Escreve aí nos comentários. Se fosse o Josué, eu falei... O Josué tá com essa mania de ficar cuspindo. Se for o Isaac, vai ser oi? Hã? Hã? Tudo que eles falam, ele fala hã? Tá na fase, Hã? tá na fase. Ou Não, então, eu falo de novo, a gente fala de novo. Hã? tá nessa fase do e já começou a fase do porquê? Por quê, papai? Por quê? Papaizinho. Chama a gente de papaizinho e mamãezinho. Mamãezinha pequenininha. Ninguém ensinou isso pra... Acho que a gente tá bêbado de sono, amor. Eu esqueci. É stand-up comedy nessa live. Ai, ai. Mas é fofinho, eu não sei quem ensinou agora. Uhum. É fofinho, né? Ouvir mamãezinha, papaizinho. Então a gente Não faz isso, mamãezinha. Eu quero você, papaizinho. Cenas de Isaac. Cenas de Isaac. Bom, agora a gente pode começar a live de verdade. Fala boa noite de novo. Boa noite! Bem-vindos a mais um Papo de Casal, pela terceira vez consecutiva. Né? E esse tema, criação de filhos. Por que é tão difícil? Por quê? A gente está bêbado de sono. Gente, liga não. Eu falei que a gente está bêbado de sono. É só sono mesmo, tá? Não, é brincadeira. A gente, na verdade... As crianças estão dormindo. Então, assim, é uma... Por que é tão difícil? Muita gente nem quer ter filho. A gente já fez uma live sobre filhos, né? Se era bênção ou maldição. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, provavelmente vai aparecer um cardzinho aqui em cima que vai te mandar para o link do Papo de Casal, criação de filhos, bênção ou maldição. Ou vai ter na descrição do vídeo. Ou vai ter na descrição do vídeo, ou os dois, provavelmente os dois, tá? Espera. Então é isso aí. E no Instagram, não sei o que a gente consegue fazer, não tem link, né? Então vai lá no IGTV da gente, você vai achar. Procura, tem as séries, né? Tem a série Papo de Casal. Você vai ver todos os episódios lá. Então, ou no meu canal ou no dele. ou no dele, se você quiser assistir nos dois também, pode ver. São ambos Hoje está diferentes. virando youtuber. São ângulos diferentes da câmera, então você vai ter duas perspectivas interessantes ao mesmo tempo. Então, e assim, existe todo um dilema, né, para muitas pessoas de ter ou não ter filhos. Eis a questão, já dizia, Hamlet falava algo parecido. E aí, vai lá no vídeo e assiste lá. Vamos falar aqui da criação de filhos. Então, muita gente não quer ter os filhos porque justamente acha que é muito difícil. Muita gente quer ter, depois que tem os filhos, ficam arrancando os cabelos. Eu nem tenho mais. Né? Decidiu cortar tudo. Você não tem o que sobrou nada. Então, é menos doloroso. E aí eu não tenho mais cabelo, não era isso que eu ia falar. Então as pessoas se descabelam e ficam sem saber o que fazer, porque falam, meu Deus, é muito difícil o negócio de criar filho e tal, não sei o quê. Mas na verdade, o que acontece? Existem alguns fatores que dificultam o processo. A gente não comentou nada sobre a live, a gente só definiu o tema e veio para a live. Então provavelmente eu tenho mais ideias, a Rita tem outras, eu espero que dê tudo certo. Normalmente dá. Vai dar. Até porque Jesus está no barco, o Espírito Santo conduz e está tudo certo.
E a gente ama a sua carne, né? I love you so much. I love you so much. Um beijinho. Um beijinho assim. A rola beijo até a rola tá assim. Não, feliz 7 anos de casal. Já virou feliz 7 anos. Olha a live do Papo de Casal de aniversário de casamento. Gente, peraí. Agora sim. Eu tava botando a mão aqui. Será que tampou tudo? Não, vou a câmera pra cá, pra lá. Assim, pronto. Então, é assim, isso mesmo. Hoje a gente está fazendo 7 anos de casado. Não sei o que é boda, eu só sei que foi muito bom. Era a decisão que eu tomei depois de Jesus. Esse da música do tempo. Pode botar um coração lá nos seus stickers. Vou botar. Do astronauta? Ah, é. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica nessa dificuldade toda, mas tem alguns fatores que fazem com que seja difícil, né? E, na verdade, eu costumo dizer que fácil e difícil não existe. Né? Como eu nunca falei aqui no Papo de Casal, eu vou falar de novo. Então, fácil e difícil não existe. Existe a percepção do esforço que você gasta em alguma atividade. Então, se você tem uma quantidade grande de habilidade na atividade, independente da atividade ser extremamente complexa, ela vai se tornar fácil. Agora, se você não tiver nenhuma habilidade na atividade, por mais simples que ela seja, vai ser difícil para você. Então, fácil e difícil é como a gente chama o nosso nível de competência para gerir ou para fazer qualquer atividade. Então, se você está achando difícil, continua praticando até que se torne fácil. Até porque para quem não tem habilidade, até fritar um ovo é difícil. Né? Então, por mais simples que seja a tarefa. Ou pegar um ônibus. Ou pegar um Uber. Ou fazer uma live no Instagram. O que é difícil para você? Escreve aqui nos comentários. Tá muito youtuber, gente. Se você chegou até aqui, escreva hashtag difícil, fácil e difícil não existe. Ai, Jesus. É que eu tô assistindo uns vídeos no YouTube e todo mundo faz isso. É isso aí. Eu acho que escreve aí no comentário pra eu saber que você assistiu até aqui. É isso aí. E você tá firme com a gente até o final. É isso aí. Então, o que acontece? A gente, na verdade, tem uma ideia de que é difícil criar filhos, porque, na verdade, a gente desenvolve a habilidade conforme a gente vai criando os filhos. Não tem curso. Hoje em dia até tem vários cursos, né, para você aprender a lidar com os filhos e tudo mais, mas, no geral, a maioria das pessoas não fazem curso para criar filhos. Então, a experiência vem no dia a dia. E aí depois que tem filho é que às vezes vai procurar algum tipo de instrução e tudo mais. E não tem essa. Filho é caixinha de surpresa. Cada um vem de um jeito, cada um com temperamento, cada um se desenvolve de uma forma. Uns são mais rápidos, outros mais devagar, em algumas coisas diferentes. Mas tem fases. Às vezes é de um jeito numa fase, de outro no outro. Exatamente. Fases distintas, com ideias distintas, comportamentos distintos, dificuldades distintas. Então, assim, e a gente vai desenvolvendo habilidade. Então, a primeira coisa que eu recomendo para quem está assistindo essa live, em qualquer momento que seja, é que você tire essa ideia, esse quadro mental de que criar filhos é difícil. Porque se você ficar pensando desse jeito, deixa eu te contar uma coisa a respeito do seu sistema nervoso, de como funciona a sua mente. Quando você começa a alimentar uma ideia sobre alguma coisa, você faz com que essa ideia se torne mais real para você. Por mais que ela seja uma maluquice inventada pela nossa cabeça, ela vai se tornar real para você. Então, quanto mais você pensar que criar filhos é difícil, mais dificuldade você vai ver, mais difícil vai ser. Então, primeira coisa, tira da sua cabeça de criar filhos é difícil. É só um pouco mais de treinamento que você precisa. Tá? E aí tem alguns fatores. Eu consegui pensar em alguns, não falei nada com a Rita, como eu já falei, mas eu vou falar agora, ao vivo, direto. Não. Então,
Quais foram as coisas que eu consigo identificar que são difíceis? A primeira, nós mesmos. A gente dificulta muito o processo, né? Porque... Eu diria, entre parênteses, orgulho. Ego. É o ego, isso aí. É o grandíssimo ego que continua querendo fazer as próprias vontades e ser agradado. Do jeito que a gente quer. E aí da forma que a gente quer. Quer ser acariciado, quer ser atendido. É gostoso, eu sei, é muito bom ser acariciado. Eu adoro. Então, é muito bom a gente ser agradado, ser acariciado, ser bem servido, que as nossas vontades sejam feitas pelas outras pessoas. É muito bom isso, só que isso funciona até bem na infância, de preferência na primeira infância. Porque no resto da vida não vai funcionar bem. As pessoas não vão estar aqui para servir a gente o tempo inteiro. A gente não é mais uma criancinha soberana, impositiva, que chora e as coisas acontecem. E quando você tem um filho, você vai precisar abrir mão de muita coisa, vai precisar abrir mão de muitas vontades, de muitos ideais. E não abrir mão porque, eu vou me privar, como outro dia eu ouvi um post lá, que até falei na outra live, de gente que fica, meu Deus, os céus, a vida, ser pai, ser mãe é tão chato, é tão difícil, acaba com a minha liberdade, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E, cara, é uma forma de encarar também, mas a verdade é que se a gente tem filhos, e se a gente está comprometido com o desenvolvimento deles e quer fazer realmente o nosso melhor, a gente se priva da liberdade espontaneamente, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Eles não têm culpa nenhuma de nada. Mas desde que eu tenho filho, eu não posso mais fazer aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Sinto muito, a escolha é sua, não só por ter o filho, mas porque você quer dar a melhor situação, a melhor condição para ele. Porque tem tantos pais e mães que largam os filhos com qualquer um, ou até sozinho, e vai para balada, vai para o boate, vai para não sei para onde. Eles não estão nem aí, que tem filho, e estão se lixando para se o filho vai crescer bem, se não vai, se está sozinho, se está acompanhado, se vai estar bem, se não está. É claro que eu não estou recomendando que se faça isso, pelo contrário. Mas eu só estou te dizendo que se você não faz isso, é porque você está sendo uma pessoa consciente, que está desejando o melhor para o seu filho. Não é por obrigação, é por escolha. Você poderia não ser assim, mas você, graças a Deus, é diferente. Você opta por se anular em algumas situações para suprir a necessidade do seu filho. Então, e aí emenda no outro motivo, que é não sei se é o segundo ou se é o primeiro, tá? Em termos de grau de importância ou de ordem, mas é justamente o fato da gente querer o melhor para os nossos filhos, né? E querer ser bons pais, exercer uma boa paternidade, maternidade, ser, né, o melhor que nós pudermos ser para os nossos filhos. E isso vai exigir de nós desdobramento, vai exigir de nós correr atrás, né, do prejuízo, né, que a falta de ter aprendido como ser pais. A gente vai ter que correr atrás de se desdobrar para lutar contra algumas coisas que nos incomodam, que às vezes os filhos vão fazer, né, e aí vai incomodar a gente vai ficar chateado com os filhos, vai ficar nervoso com os filhos, vai ficar triste com os filhos, mas os filhos não tem nada a ver com a história, é a gente que tem uma história antiga, às vezes uma ferida emocional, que sem querer o filho foi, pisou no calo, pisou na ferida, e aí a gente fica lá sofrendo e dizendo, ai, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e a gente acaba achando que é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem que se desenvolver. Não tem jeito. Se você quer ser bons pais, quer ter, né, quer criar filhos da melhor maneira possível, né, de uma maneira que até honre a nossa própria criação e honre, né, o Senhor, né, criar os filhos, ainda mais para quem é cristão, criar nos caminhos do Senhor. É todo um aprendizado que a gente tem que ter e passar para os filhos, e isso vai exigir desenvolvimento pessoal, vai exigir abrir mão de muitas coisas, muitas ideias, de renúncia mesmo. Sempre. Se a gente já tivesse alinhado, certinho, pronto, igual Jesus disse que a gente deveria estar, né, o alvo que Jesus colocou para nós, né, se renunciar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Ele, ir adiante, ia ser moleza. Assim, ó, molezinha,
criar filho, porque já não ia ter problema nenhum com o ego. O problema é que normalmente a gente não está lá. Então a gente tem essa dificuldade. E filho mexe em ego, que é uma beleza. Se a gente não tomar cuidado, oh Jesus, muita coisa que acontece. Muita coisa. E aí você quer fazer as suas coisas, o filho não deixa você fazer. E aí você fala com ele uma vez, ele continua fazendo. Você fala duas, ele continua fazendo. Na terceira ele diz, entendi, mamãe. Aí no dia seguinte vai lá e faz de novo. E aí você fica como? Irritado? Como? Agressivo? Incomodado, né? Fica chateado. Se o filho não entende. Fica, às vezes, vou ter que falar quantas vezes, que eu já falei 10 vezes e ele ainda não entendeu. Às vezes fica angustiado porque não sabe mais o que fazer, às vezes não quer partir para agressão, né? Para dar uma palmada ou botar de castigo. Ou e aí então não dá sabe a palmada, bota de castigo e se arrepende. Ou quando dá, às vezes dá a palmada, bota de castigo, não se arrepende, mas não muda nada, ele continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, são fases e fases, realmente é uma tarefa. Não desistir. Exatamente. E quando a gente colocou a pergunta por que é tão difícil, porque na verdade é desafiadora a tarefa, é desafiadora. Realmente é um nível de desafio que a gente não estava acostumado. Então pensa, para começo de conversa, você é casal sem filhos. E aí vem o filho, você tem uma vida, né? Então, a hora que vocês quiserem sair, vocês saem. Se quiser, 3 horas da manhã, tá em casa, acorda com fome, sai, vai na rua para comer alguma coisa num delivery, ou sei lá, num restaurante que fica aberto até bastante. A gente vai, se é casal sem filho, vai. Agora, tem filho, não vai mais. Não vai mais. Eu quero ir no cinema, no meio da tarde, fui liberado mais cedo do trabalho, eu vou pro cinema, chamo a esposa, a esposa chama a esposa, vamos pro cinema. Não vai mais pro cinema, não é mais qualquer restaurante que dá para ir, não é mais qualquer lugar, não é mais qualquer horário, não dá para ficar uma festa o tempo inteiro até o final. E olha que a gente já fez muito isso, já fez muito isso. Na nossa imaturidade, a gente cometeu tanto erro, mesmo a gente sabendo muita coisa, sobre muita coisa, muita coisa sobre muita coisa, e a gente sendo, instruído em diversos aspectos, diversas coisas, mas a gente já cometeu tanto erro, gente, e a gente continua cometendo, porque a gente está no processo de aprendizado também. Então, mas eu vou te falar, a gente já cometeu esse erro de não respeitar o horário do filho, então vai para uma festinha. Em tudo, em relação a culto, o culto principalmente, porque a nossa igreja era longe da nossa casa. Sim. Então acabava 10 horas da noite, pastor, missionário, aí fica conversando ainda, com um membro, com o pastor da igreja. E aí a gente só chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. E o Isaac acordado, ele vinha dormindo no carro, ele dormia no carro. Dormindo. E aí cansado, estressado, às vezes chegava em casa e ainda acordava por causa da movimentação. Aí eu dava banho na igreja nele, para poder ir dormir no carro e dormir até o dia seguinte. Mas você vê, a gente já fez muito isso. Aí vai na casa de alguém, um parente, um amigo, não sei o quê, vai cedo, aí a conversa se estica, quando vai ver já está 5 horas lá, num cubículo, numa sala onde a criança não pode mexer em nada, porque não é a casa dela, né? E mesmo em casa já não é qualquer coisa que pode mexer, mas está ali naquele pedacinho de espaço na sala, onde não pode mexer em nada, não tem nada para brincar, a gente conversando com os amigos, não dando atenção para a criança, o Isaac requer muita atenção, e aí depois ele fica estressado, quer falar junto, quer falar alto, quer chamar a atenção, começa a fazer, quer mexer nas coisas, pode começar a fazer uma espécie de uma birra, alguma coisa assim, e aí a gente ainda fica nervoso com a situação, quando o erro foi nosso, que está longe de casa por muito tempo, numa situação que é desconfortável para a criança, né? Então, assim, a gente já cometeu muitos erros e a gente continua cometendo. E assim, eu falei isso, a gente falou isso na live anterior e eu vou repetir, gente.
Não se preocupe, a pior coisa é você achar que eu vou traumatizar meus filhos, porque eu vou ser isso, porque é aquilo, porque eu tenho que ser o melhor possível e tal, e aí tem gente que coloca na cabeça que tem que ser perfeito. Gente, não há ninguém perfeito nessa vida, não há ninguém que não erre, e não há essa história de não dá pra... que a gente não vai traumatizar o filho. Todo pai traumatiza o filho, todo pai erra, toda mãe erra, toda mãe traumatiza o filho, e ponto. Depois a gente vai ter que se ver com isso, não tem jeito. A gente tem que prezar o quê? Para colocar os valores certos, né? Trabalhar para ensinar os valores certos, ensinar eles dentro de como a gente chama de maneira técnica, né? Dentro de um sistema de crenças adequado, né? Que seja saudável, que construa adultos saudáveis, né? Crie adultos saudáveis, né? Pessoas saudáveis. E aí quando eu falo de sistema de crença para quem é leigo, é basicamente as convicções, né? O que a criança vai acreditar, no que é certo, no que é errado, no que pode, no que não pode, no que existe, no que não existe, em termos de quais são os bons caminhos e os maus caminhos. É isso, é definir limites, Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, que eu percebi isso depois, né? Mas eu ainda continuo tendo que trabalhar essa habilidade. De saber, o Isaac tem 2 anos e 9 meses. 10 meses. Ele não sabe de muita coisa. Sim. E eu trato ele como ele é grande, e ele fala muitas palavras, ele emprega verbos bem. Então, assim, ele já parece ter mais de 4 anos. E a gente fala com ele como se ele tivesse 5, 6 anos, que ele já entende das coisas. Na verdade, ele não entende, ele não sabe, ele não conhece, ele só viveu na vida, aqui no mundo, 2 anos e 10 meses. Isso. Fala, você e eu já tenho 38, né? Eu vivi 38 anos. E ainda estou me descobrindo em um monte de coisas. Volta e meia surge novidades aqui que nas autoanálises, enfim, nas situações, caramba, eu estou me descobrindo ainda. Com uma criança de 2 anos e 10 meses, o que ela descobriu sobre ela, o que ela descobriu sobre o mundo. Exatamente. Né? Então isso é uma dificuldade minha muito grande, é de entender que ele ainda não entende. E uma coisa que me ajudou muito foi saber que a criança ela aprende por repetição. Então a gente tem que repetir mesmo, não se cansar. Por isso que eu falei, teve uma hora que eu falei que não desistir, né? Porque não desistir. A criança ela não vai entender, gente. Ela só vai entender depois de repetir 10, 20, 30, 40, 50 vezes a mesma coisa. Sim. Eu não sei se vocês já tiveram castigo, né? Que agora é cantinho do pensamento, enfim, já falei sobre isso, eu já não concordo sobre isso. Enfim, mas os castigos de antigamente, minha mãe botava muito eu e minhas irmãs, quando a gente fazia alguma coisa errada, para escrever. Vai escrever 1000 vezes, não posso fazer isso, isso, isso. Botava lá o que eu tinha feito. Não posso falar palavrão. Escrevia 1000, 2000 vezes um caderninho. A gente tinha um caderninho do castigo. Então, ou seja, aquilo ali era pra gente praticar a repetição de que a gente não podia fazer aquilo ali, não posso fazer aquilo ali, não posso fazer aquilo ali. E a gente já tinha uma certa idade, 7 anos, 8 anos, né? E o Isaac, ele não sabe escrever. Não tem como eu botar ele no castigo lá escrevendo 1000 vezes não posso. Então o que tem que fazer? É falar. Você tem que falar com seu filho de novo, e de novo, e de novo, e não se cansar, e não se irritar, e não se estressar. Eu sei que isso é difícil, porque no nosso dia a dia a gente lida com o trabalho, lida com as decepções, com as frustrações, lida com achar que tudo vai ser perfeito e você vê que não é, né? E você ensina uma coisa, ele vai lá e faz outra, e faz outras coisas na frente das pessoas, que aí você tem que mostrar para as pessoas que está tudo bem, que ele é educado, que ele sabe fazer tudo direitinho, e aí todo mundo vê que não é, e aí seu ego ali é afetadinho, aí você fica irritadinho. Não é tudo que eu tô falando é porque acontece comigo, tá? Não,
com a gente. Né? E aí é isso mesmo. E ela tocou num ponto que era uma das outras coisas que eu identifico como sendo uma dificuldade, né? Porque um dos desafios que dá essa percepção pra gente de que é difícil criar filhos. Que é justamente o fato das crianças serem seres que não conhecem nada e que estão precisando conhecer. Logo, o que eles precisam? Eles precisam de limites. Crianças precisam de limites e elas clamam por limites, porque se não der limite, ela não sabe até onde ela pode ir, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Se não der limite, ela vai ficar perdida. Vai ficar perdida. E aí, qual é a grande dificuldade? Primeiro, a maioria das pessoas dessa nossa geração, e talvez, não, acho que na anterior nem tanto, mas da nossa geração para baixo, cara, tem muita gente que não sabe dizer não. Muita. E o que impõe limite é não. A habilidade de dizer não é o que impõe limite. E é uma habilidade, porque às vezes você se vê chegando num ponto em que não tem outra saída a não ser você dizer não. E o dizer não, gente, às vezes é coisa boba, porque assim, por exemplo, meu filho, né? Ele entrou numa fase, meu filho sempre comeu muito bem, né, amor? Ele adora fruta, legumes, ele sempre comeu de tudo, verdura, tudo que eu botava no prato ele Só comia. não comeu giló. Ele engoliu, mas ele não chegou nem a cuspir, ele engoliu, mas ele falou, mas engoliu. Então assim, limão, ele chupa limão, né? Então ele nunca teve problema. Ele começou a entrar numa fase de não querer comer, não quer carne, não quer verdura agora. E caramba, olha, vou te contar uma coisa chata. E aí, o que a gente fez? Olha, se você não comer, não tem sobremesa. Né? Porque ele gosta do doce, ele gosta da fruta. Então negar a uva, imagina, negar a uva pro seu filho, porque o Isaac ama a uva, né? Troca pizza por uva. Pizza por uva. Hambúrguer por uva, batata frita por uva. Desse jeito. Acho que até sorvete por uva. Uva e banana, né? E maçã. Uhum. Então, aí a gente fala, você não vai comer a uva. E a gente manter essa determinação é difícil, pô, porque como é que você vai negar a uva pro teu filho? Aí teve vezes que a gente foi insistindo ficar 2 horas para dar comida para ele. Né? E no final ia lá e dava a uva, entendeu? Então assim, é a hora de dizer não mesmo, não vai comer, não vai comer, não vai comer a uva, então. É isso. E assim, esse é um ponto, mas muita gente não tem habilidade para dizer não. E aí, quem não tem habilidade para dizer não, provavelmente é uma pessoa que também não sabe, não tem muito limite. Não sabe lidar com o limite. Então, se a pessoa tem dificuldade para estabelecer limite para ela mesma, se ela não tem limite, se ela não sabe estabelecer limite para a vida dela, quanto mais para a vida de uma criança. E a gente mesmo identificou isso na gente por muito tempo. A gente, por exemplo, a gente teve uma situação um tanto quanto chata onde a gente morou, né, antes de vir para cá, que era um apartamento e embaixo era um casal de idosos que moravam. Né? E, assim, não eram tão idosos não, mas eram idosos. E a gente simplesmente, porque a gente morava num apartamento anterior, que, assim, acho que o pé direito era alto, não tinha muito problema com ruído no andar de baixo, às vezes do apartamento do lado, colado, a gente não via nada. Então, tinha essa questão, a gente nunca foi muito de se preocupar com barulho, né, que fazia embaixo. E aí, nós dois nunca fizemos muito barulho, exceto na época que a gente andou dançando no Xbox, né, o Zumba. Mas fora isso, a gente não fazia muito barulho. Só que o Isaac, quando começou a andar, ele começou a fazer umas paradas meio punk, assim, pra quem mora no apartamento, com gente que não gosta muito de barulho embaixo. Ele sempre gostou de jogar as coisas no chão. Jogava as coisas no chão, arrastava, e aí derrubava o puff, não sei o que, e aí ele começou a arrastar o cercadinho. Só que o que acontece? Por causa da nossa falta de limites,
a gente criou um problema. Por quê? A gente chegava tarde em casa, o Isaac a toda, ou quando não chegava tarde em casa, a gente acabava ia dormir tarde, o Isaac a toda, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, e o Isaac acordado. Só que o Isaac acordado queria fazer o quê? Correr, brincar, jogar coisa no chão, bola, né, ficava fazendo barulho. Mas a gente não tinha a menor noção que fazia barulho lá embaixo. E aí, cercadinho, arrastar, não sei o que, até que o vizinho reclamou. E aí começou a reclamar, né? A gente deu uma mudada, depois deu uma melhorada. Né? E a gente foi testando várias coisas, porque como a gente não sabia, aí a ideia que deram pra gente era botar aquele tapete emborrachado no apartamento todo. A gente fez isso, botou um tapete emborrachado. Mesmo assim continuou um barulho lá embaixo. E aí vários barulhos incomodaram, então todos os barulhos começam a incomodar. Sapato, tudo. A gente já não podia mais fazer nada direito no apartamento. A gente tirava sapato no início. Prisioneiros dentro de casa. A gente começou a ter uma rotina totalmente diferente, né? Mas a gente não tinha noção do barulho que fazia. Então eu chegava, por exemplo, ia para a igreja e aí chegava de sapato com solado de madeira, num piso num piso qualquer, de cerâmica lá, eu passando. Imagina, eu chego em casa 2 horas da manhã com um sapato de madeira, plaque, 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 e andando com o Isaac no colo, ou seja, o meu peso, mas o peso do Isaac, e aí andando, plaque, 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 até em cima da cama do indivíduo lá embaixo, né, porque ia pro quarto dele, né? Então, e eu não me atentava para isso, era simplesmente eu tirar o sapato na entrada e ir andando. Durante o dia, lei do silêncio não tem nada de problema, né? A pessoa está acordada, né? Agora durante a noite, a madrugada. Então quer dizer, a nossa falta de limite acabou gerando um problema de limite para o Isaac, que acabou gerando um problema. E a gente começou a criar até uma rotina. Então começamos a botar ele para dormir cedo, aí começamos a deixar de ir no culto, né, e ficar muito tarde. A gente ia nos cultos da manhã, não da noite. E quando a gente ia num culto de noite, acabava, a gente já ia embora logo, já avisava o pessoal, não vai dar pra gente Então ele começou a ter rotina de almoço mais cedo, ele tirava soneca na tarde. Então assim, a gente teve que ajustar, adaptar muitas coisas que a gente não tinha percebido que ia fazer diferença, né? Não só pro barulho lá embaixo, né, para o vizinho de baixo, mas como fez diferença em toda a rotina da criança e na nossa. Porque a gente não tinha rotina, cada dia era uma coisa. Exatamente. Então, esse para mim é um dos pontos de desafio. A pessoa não tem limite, não sabe impor limite nem para si, quem dirá para o outro, e isso acaba gerando problema para ele, torna mais difícil. Né? E quanto mais a criança crescer sem limite, pior fica o caso. Quando chegar na adolescência, então, aí a coisa bagunça mesmo. Fui ver a hora, quanto tempo a gente já está de live. Aqui, ó. Deixa eu ver mais. Eita, 40 minutos mais ou menos. Então, eu acho que dá pra gente encerrar por aqui. A gente já falou bastante coisa. Se a gente começar a falar, tem assunto pra mais uma semana. A gente vai falar de criação de filhos, tem muito assunto. Tanto que esse porquê é difícil, a gente, mesmo assim, tá falando só uma introdução do porquê que é difícil, porque tem muita coisa para falar. Né? Se a gente fosse falar, então, tecnicamente, aí que ia aumentar mesmo. Porque, por exemplo, só para deixar uma sementinha na sua cabeça, que eu não vou desenvolver, eu vou deixar essa sementinha aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Quero saber mais sobre abusos. Porque o que acontece? Boa parte das pessoas que tem problema em dizer não foi porque sofreram abusos na infância. E não estou falando só de abuso físico, tá? Às vezes abuso emocional, às vezes abuso psicológico, no sentido da criança ser privada daquilo, né? Então, por exemplo, a criança, eu já vi muitos casos de pais que fazem isso, não deixam o filho dizer não. E às vezes não deixa na base da pancada.
Né? Então o filho começa a dizer não, espanca o filho. Aí sei lá, o filho está com um brinquedinho, aí vem um primo, um irmão, um amigo, não sei o que quer pegar o brinquedo dele, ele fala que não, porque é meu, aí o pai vai, arranca da mão do filho e dá para o outro. Não, tem que ser generoso, você tem que compartilhar. E aí desrespeita completamente o filho. E isso é uma espécie de abuso. É um abuso que você cria na criança justamente na fase que ela está começando a desenvolver tanto o senso do não, que é onde ela se separa e começa a criar a identidade, quanto o senso de meu. Mexer nesses dois aspectos da identidade, da personalidade da pessoa, e essas duas habilidades, gera efeito para a vida inteira, e dos quais o principal é a pouca habilidade, quando não, às vezes é nenhuma habilidade, de dizer não. Então... Nessa hora é ensinar. Exatamente. Eu tenho alguns casos, já peguei... Não nos dois extremos. Ou permitir que a criança seja assim, vai lá, é dele, tudo bem. Ou não, tira, como o Felipe falou, de tirar e emprestar para o outro e desconsiderar. Mar, nem tanta terra, né? Mas fica para a próxima live. Fica para a próxima live. Isso. Né? Então faz um resuminho. São 2 pontos do sono. Foi mais. Né? Deixa eu ver se eu lembro de todos. O ego, e aí no caso somos nós mesmos. Então, resumo de tudo. O problema é você, se é pai ou não é. É difícil por sua causa. Dificilmente é por causa dos filhos. Não, os filhos têm a sua contribuição, mas eles não têm culpa. É o processo natural de desenvolvimento deles. Eles têm as fases. Então, cada fase entra uma dificuldade diferente. Né? Então, primeiro, o ego, quando é afetado, e você não consegue lidar com isso. Depois, eu falei do... Eu pedi pra ele porque ele que lembra, eu não lembro de nada. Resumo comigo. O ego é porque... Eu não resumo, eu finalizo. Então, o ego foi o primeiro. Depois, bom, agora por último eu falei do limite, né? A habilidade de dizer não. Então, quem não tem limite e não consegue dar limite, mesmo tendo limite, não consegue dar limite para os filhos. Normalmente só não consegue dar limite quem não tem limite. Né? Normalmente o caso é isso. Né? A pessoa que tem limites muito bem definidos em si mesmo e para a própria vida, não tem muito problema com essa coisa de dar limite, não. É não e acabou e ponto. Né? A criança aprende por repetição. A criança aprende por repetição, é isso aí. E teve mais um, que foi o meu segundo ponto, que eu falei do cri-cri. Vale o sticker. Vale o preto e branco, é isso. Isso é o sono, gente, é o sono. Muito sono, eu já devia estar dormindo desde 10 horas. Eu também. Hoje as crianças... Finaliza logo, amor. É isso, né? Tem mais um, o último... Volta o vídeo, qualquer coisa você assiste. Você assiste qual é o segundo lá. Eu já esqueci, porque já era. Qualquer coisa eu boto aqui na edição, boto os pontos. Isso. Fechou. Então o segundo ponto tá aqui, ó. Aqui, né, no texto que a Rita vai botar na descrição do canal do YouTube dela, porque no meu dificilmente vai ter isso. Então, você vira, volta o vídeo lá e assiste de novo. Olha, a edição do primeiro vídeo tá incrível. A gente deu muita risada, né? Não é mesmo. A Rita é muito caprichosa nas edições, eu sou menos. Eu boto a mensagem lá, você ouve o vídeo todo e aprende o que tem que aprender e vai embora. Ela não deixa engraçadinho. A Rita é mais engraçada. Coração. Muito legal. E no primeiro que a gente contou um pouquinho da nossa história, então ainda vou ter carrinho lá andando no Mr. Bean. Ai, gente. Beijo, gente. Boa noite. Deus abençoe, boa noite, bom descanso. Boa noite pra quem, né? Tem alguém aí online? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Não sei que hora você vai estar assistindo essa live. A minha mãe entrou ali no meu e saiu. Acho que entrou e saiu. Ou não, sei lá. Bom, que Deus abençoe a todos e até o próximo Papo de Casal. Até a próxima semana. Eu espero mais cedo. Chega dessa não, coisa de... madrugada não. É porque a gente ia fazer umas 8, 9 horas, eu até avisei. Porque as crianças estavam dormindo entre 7 e 8 horas. Mas aí o que aconteceu?
Isaac foi dormir 9 e pouco. Josué não quis dormir. Dormiu já 10 e A pouco. gente foi lanchar. A gente nem tinha comido nada. Beijo. Ai, Jesus. Foi. Beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.